As sobrancelhas perfeitas são a decoração do rosto de uma mulher, conferindo-lhe singularidade, expressividade, emotividade e charme. Os meios de correção ou cosmetológicos ajudarão a deixá-las em forma, mas devem ser realizados de acordo com as normas e regras básicas. O artigo considera os principais aspectos do cuidado na hora de fazer as sobrancelhas. Cuidados com as sobrancelhas. Manter a beleza. Cuidar da saúde da pele. Cuidar de cada pequena área é importante regularmente. Se as medidas de cuidado forem abordadas com competência, elas serão uma adição agradável ao regime do dia e não levarão muito tempo. O mesmo se aplica aos cuidados com as sobrancelhas, que incluem atividades como correção da forma, nutrição e fortalecimento dos pelos, descamação. Cuidados em casa. O lar é o local ideal para o autocuidado, pois aqui você pode realizar um grande número de procedimentos diferentes por conta própria. Os procedimentos caseiros são caracterizados pelo uso de produtos naturais, destinados principalmente a manter a forma e a condição das sobrancelhas, que foram feitas no salão. Portanto, de forma independente, recomenda-se fazer o seguinte: pentear as sobrancelhas. Para isso, use uma escova rígida especializada. É necessário conduzi-la cuidadosamente na direção do crescimento dos pelos, modelando-os e dando a forma desejada. Massagem. Para aumentar o fluxo sanguíneo e acelerar o crescimento dos cabelos, recomenda-se fazer uma massagem leve pela manhã. Ela inclui fricção, batidas e formigamento. Esses movimentos podem ser feitos em toda a superfície do rosto, pois ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e o aparecimento de acne. Assim, o rosto terá uma aparência fresca e jovem. Cuidado multifuncional destinado a nutrir e hidratar. Para isso, são usados óleos vegetais, como o óleo de oliva ou de coco. Aplica a mistura por 1 hora 2 vezes por semana. Observação: os óleos ou suas misturas podem causar reações alérgicas. É aconselhável aplicar algumas gotas na dobra do cotovelo um dia antes do procedimento. Em caso de erupção cutânea, vermelhidão ou outras reações que não sejam peculiares ao corpo, o uso deste produto é estritamente proibido. Recomenda-se o uso de gel ou cera como produtos cosméticos. Isso protegerá os cabelos de influências negativas externas e os fortalecerá. Para preencher as lacunas e finalizar os cabelos que estão faltando, é melhor usar um lápis. No final do dia, todos os cosméticos devem ser removidos. O autocuidado ajudará a preservar a aparência natural das sobrancelhas e sua saúde. Em casa, não é recomendável arrancar os pelos por conta própria, pois isso pode interromper seu crescimento natural. Para alguns procedimentos, é melhor entrar em contato com um especialista. Cuidados com as sobrancelhas em um salão de beleza. Cuidados com as sobrancelhas em um salão de beleza. A correção de sobrancelhas é um procedimento bastante complicado. Seu principal objetivo é dar forma e expressividade, ao mesmo tempo em que é importante preservar o estado saudável natural dos pelos e da pele. Um artista experiente em sobrancelhas é capaz de alinhar o contorno e escolher uma forma individual única. Além disso, nas condições do salão, você pode realizar os seguintes procedimentos: coloração profissional com materiais de qualidade e ecologicamente corretos. Tintura ou henna. Correção rápida adaptada às características faciais individuais. Modelagem de longo prazo das sobrancelhas. Esse procedimento é adequado para quem tem cabelos grossos e exuberantes. Eles se tornarão dóceis e tomarão a forma desejada. Recomenda-se o uso de procedimentos caseiros e cosmetológicos em conjunto, para que as sobrancelhas fiquem sempre perfeitas. O que são sobrancelhas perfeitas? Hoje em dia, as sobrancelhas naturais grossas e pequenas são relevantes e passaram para segundo plano. Mas isso não significa que não seja necessário corrigi-las. Ao criar o formulário, você precisa levar em conta as seguintes regras. Sobrancelhas claras devem ter um contorno, que pode ser marcado com um lápis. Sobrancelhas uniformes, simétricas e bem definidas. A marcação adequada antes da correção ajudará nesse aspecto. Como fazer sobrancelhas uniformes? A resposta é simples: a marcação correta das sobrancelhas. E isso deve ser lembrado. Não é possível obter a aparência perfeita sem uma correção profissional. Agora você pode passar para a questão de como criar corretamente o formato das sobrancelhas. Como fazer sobrancelhas perfeitas? Para fazer tudo com perfeição por conta própria, você terá de se esforçar, escolher o formato, fazer a correção, colorir, manter o resultado, fazer procedimentos de manutenção regulares. Criar sobrancelhas perfeitas é uma tarefa meticulosa. Preparando o local de trabalho. Fazer você mesmo as sobrancelhas, usando um plano passo a passo, não é difícil. Para começar, você precisa preparar um local de trabalho, materiais e ferramentas necessários:
pinças, discos de algodão e agente antisséptico, por exemplo, clorexidina, lápis, em vez de pinças. Um fio serve. Esse método de correção é novo e ainda não está muito difundido. Lave e trate suas mãos com o mesmo produto. Escolha um local bem iluminado. É aconselhável realizar o procedimento durante o dia. Na janela, seleção de molde após a preparação do local de trabalho. É hora de fazer as sobrancelhas. Para começar, é necessário decidir sobre a forma. A escolha da forma se baseia no formato do rosto, em sua plenitude e em outras características. Para um rosto redondo, as sobrancelhas com uma dobra, com um início largo e uma ponta fina são adequadas. Para suavizar a regularidade do formato de um rosto quadrado, pode-se usar um tipo oval alongado. O tipo de rosto oval é universal. Você pode escolher qualquer tipo para ele. Os proprietários do tipo de rosto triangular devem evitar mudanças e formas bruscas. Os mestres têm um conselho simples sobre como não cometer um erro com o formato. É necessário fazer o oposto. Por exemplo, para um rosto quadrado, sobrancelhas redondas. Para um rosto estreito e alongado, largas e curtas. Regras para a construção de sobrancelhas depois que o formato é escolhido. É necessário determinar onde as sobrancelhas devem começar, e em que ponto é necessário fazer uma curva. O início e a curvatura da sobrancelha. Pegue um lápis e coloque-o na borda do nariz verticalmente. O ponto resultante é o início. Incline o lápis de modo que ele passe pelo centro da pupila, o ponto da curva. Quando a borda do nariz e o canto do olho estiverem unidos, a extremidade será obtida. Esse esquema é bastante simples, mas é o mais preciso, pois a forma resultante será a mesma e simétrica. Noções básicas de correção de sobrancelhas passo a passo. Trate a superfície da pele com uma solução antisséptica. Para reduzir a dor, você pode aplicar brevemente um cubo de gel até sentir uma sensação de dormência. Desenhe o formato desejado com um lápis de sobrancelha. Remova o excesso de pelos acima e na base da sobrancelha, mas não toque no centro. Remova estritamente ao longo do crescimento dos pelos. Abordar a questão sem fanatismo. Os fios das sobrancelhas excessivamente finos não são relevantes no momento. No processo de pentear e modelar os cabelos, dando-lhes a forma desejada, de modo que se torna visível onde o contorno é irregular, e vale a pena remover o excesso de pelos. Depois de dar a forma desejada, você pode passar para a coloração. Para isso é usada tinta ou henna. Importante, as sobrancelhas não podem ser cortadas. Os pelos especialmente longos devem ser modelados e alisados com cera ou gel. Esquema de depilação interessante. A correção das sobrancelhas é necessária para homens e mulheres, mas para eles é suficiente remover os pelos acima da ponta do nariz, para que não se fundam. Dicas de cosmetologistas experientes. O conselho principal e básico dos mestres do setor de cosmetologia é sentir a medida. Tudo deve ser organizado e conciso. Isso se aplica tanto à correção quanto à maquiagem diária das sobrancelhas. Elas devem ter uma aparência natural e natural. Estar bem arrumadas. Para a maquiagem, é melhor usar tons claros suaves. Mesmo para sobrancelhas escuras é melhor usar um tom de chocolate suave. Para as loiras, é melhor recusar o loiro acinzentado. Além disso, é obrigatório desinfetar os instrumentos utilizados, mesmo que a correção seja feita apenas para você. Eles devem ser selecionados individualmente para trabalhar de forma confortável e conveniente. A criação de sobrancelhas perfeitas é um trabalho meticuloso, mas vale a pena, pois o rosto será reproduzido de uma nova maneira e adquirirá características exclusivas.